Olha, eu queria contar para vocês hoje uma história que é bastante, que é muito, na verdade, exemplifica muito bem o comportamento do governo brasileiro nos fóruns internacionais. Eu vou explicar para que a gente possa entender e tenha, basicamente, base, né, sustento, quando a gente fala, critica, etc. Não é por acaso. É, o Brasil, neste ano de 2020, vai ser avaliado pelo Comitê de Desaparecimentos Forçados da ONU. O que é o Comitê de Desaparecimentos Forçados? Claro, é o que lida com crimes atuais, por exemplo, forças de ordem, isso no mundo inteiro, né? Você tem esse fenômeno que acontece no mundo inteiro, não é apenas em ditaduras. Você tem uma situação real de desaparecimento de pessoas. Mas, claro, esse comitê também olha para o passado e como que governos lidam com os seus passados tenebrosos. Né? No caso do Brasil, obviamente, a ditadura militar entre 64 e 85. Pois bem, o governo brasileiro é obrigado a passar por essa espécie de sabatina, por essa avaliação, não é uma opção, e mandou no começo do ano, então, um relatório do que existe hoje no Brasil em relação a tudo isso e como o Brasil vê essa situação. E aí, quem abre o relatório se depara, Fábio Lu, com uma obra de ficção. Primeiro, não houve ditadura. Segundo, os crimes, se não houve ditadura, obviamente os crimes não aconteceram. Né? Em terceiro lugar, não existe qualquer tipo de problema hoje em relação ao monitoramento e prevenção da tortura nas prisões no Brasil, por exemplo. Né? E, claro, o Estado de Direito é a regra hoje no país. E que, portanto, não existe nenhum tipo de problema. Basicamente, muito obrigado, comitê, vocês não precisam olhar para cá, porque para cá não tem nada para ser visto, afinal de contas, está tudo muito bem. Esse foi o relatório que o governo brasileiro passou. A indignação dos membros do comitê foi tão grande, Fábio, que basicamente, e é muito raro que aconteça, o comitê leu o documento do Brasil e falou, não, olha só, e mandou de volta ao país 5 páginas com dezenas de perguntas muito específicas sobre cada um dos pontos que, claro, a gente sabe muito bem que não. Então, por exemplo, o que a ONU hoje quer saber, de uma forma muito clara, de que forma o governo brasileiro lida com as vítimas da ditadura. De que forma o governo brasileiro lida com as milícias. De que forma o governo brasileiro lida com a tortura dentro das prisões. E de que forma o governo brasileiro lida com a violência policial. Esse foi um documento que acabou de ser mandado, na verdade, semana passada, ao governo brasileiro, e é muito sintomático, muito exemplar de como não dá para enganar mais. Né? Basicamente, esse é o recado que o Comitê da ONU diz. Não adianta você mandar aqui um relatório sobre o País das Maravilhas. Nós sabemos que não é. Agora, estou muito curioso para saber como é que o governo brasileiro vai responder a todas essas novas perguntas. Quer apostar que ele não vai simplesmente responder? Porque ele não reconhece multilateralismo, não reconhece a ascendência dessas entidades, né? E outra coisa, não tem o que responder também, né? Vai responder o quê? Vai responder o quê? Essa é a primeira questão. Vai dizer num papel por escrito, não houve ditadura e não houve... Só tem 453 mortos e desaparecidos. Essa gente morreu de quê? Coronavírus, de 1968 até 75? Não foi, né? Ainda não tinha. A epidemia que tinha, que era de autoritarismo, é igualzinha de hoje. Mas era outro agente etiológico, né? Agora, isso, Fábio, é um exemplo muito claro de como a gente vem rasgando aí os compromissos internacionais que o país assumiu. Insisto, isso não é uma intervenção da ONU no Brasil. O Brasil aderiu a esses mecanismos. O Brasil tem isso em suas leis, de que o Brasil faz parte desses mecanismos que são criados no mundo inteiro para controlar, para fiscalizar o cumprimento de direitos humanos em todo o mundo. Não adianta alguém aí vir falar como falar, vai olhar para a Venezuela. Eles também olham para a Venezuela.
eles também denunciam a Venezuela. Aí fala, não, mas vamos olhar para Cuba. Eles também denunciam Cuba. Eles também falam sobre Cuba e colocam Cuba na parede cada vez que esse tema aparece. Então, não vá olhar para outro lugar. Não, vamos olhar para o país e saber como vai ser essa reação. Eu, pessoalmente, estou curioso para saber como é que o governo brasileiro vai responder a tudo isso.